aí em Mateus, no capítulo 19. Mateus, no capítulo 19, o versículo 3 até o 9. Mateus, capítulo 19, versículo 3 até o versículo 9. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 19, versículo 3 em diante. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Amém? Irmãos, o tema, como nós estamos falando sobre um culto da família, o tema que nós vamos estar ministrando essa noite é o valor do casamento e o valor da família. O valor do casamento e da família. E aí nós podemos, já como uma introdução, falar o seguinte, que o casamento é uma instituição divina. Ela não foi criada pelo homem, ela é algo divino, ela é algo que parte do próprio Deus. Então o casamento ele não foi criado por qualquer pessoa, por um governante que assinou uma lei dizendo: a partir de hoje todos terão que casar. Não, o casamento ele é uma instituição divina e não humana. E aí a família, nós podemos afirmar também que ela é a base da sociedade, como os irmãos sabem. Ela é a base, ela é a estrutura, ela segura a sociedade. A família, ela foi criada também por Deus. A família, ela é uma instituição criada, muito instituída, muito antes do comércio, muito antes da escola, muito antes do Estado. A família, ela é uma das instituições mais antigas, se ela é a instituição mais antiga. Ela é antes de qualquer outra coisa, ela é antes das cidades, ela é antes das instituições mais antigas que nós conhecemos. Ela é antes das civilizações mais antigas do mundo, é a família. Então a família, ela é a instituição mais antiga do mundo, criada também pelo próprio Deus. Então nós podemos afirmar nessa noite que se nós tivermos famílias fortes, nós teremos igrejas também fortes, saudáveis, como o irmão Marcos falou no início. Se nós tivermos aqui famílias fortes, nós teremos também igrejas saudáveis, igrejas fortes. Nós teremos uma sociedade forte se nós tivermos famílias fortes, famílias saudáveis. Então nós podemos também afirmar que famílias fracas, o resultado de famílias fracas é uma igreja fraca. Se a família ela for fraca, destruída, é uma sociedade também fraca, é uma sociedade também destruída.
Daí a razão de nós procurarmos mantermos as nossas famílias, lutarmos pelas nossas famílias. Então nós podemos dizer que o casamento, ele está sendo desvalorizado, a família também está sendo desvalorizada na nossa sociedade. É por isso que nessa noite nós vamos abordar alguns pontos importantes com relação ao casamento, com relação à família, que são importantes para a igreja. E eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos nessa noite, dizendo em primeiro lugar que o casamento, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, ele é monogâmico. O casamento, ele é monogâmico. O que significa isso? Lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 4 e no versículo 5, eu queria que vocês acompanhassem. Diz aí: Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez um homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A Bíblia aqui, a palavra de Deus diz que o homem ele vai deixar pai e mãe e ele vai se unir às suas mulheres? Não. Aqui não diz que a mulher vai deixar pai e mãe e vai se unir a muitos homens? Não. Mas a Bíblia aqui está dizendo que o homem ele vai deixar pai e mãe e ele vai se unir à sua mulher. E aí nós devemos analisar que nós não podemos nos casar com várias pessoas como é nos países árabes. Nos países árabes, eles se casam com muitas mulheres, eles se casam com uma, duas, três, quatro mulheres, conforme as condições financeiras de cada um. Mas nós, de acordo com o que a palavra nos ensina, o casamento, ele é monogâmico, ele é com uma mulher. Nós temos que escolher uma pessoa para passar toda a vida com essa pessoa. E aí nós deve haver fidelidade no casamento. Está na moda agora o divórcio está na moda. As pessoas elas se divorciam por qualquer razão, por qualquer motivo, as pessoas elas se divorciam. E o divórcio ele está entrando dentro também das igrejas. O bispo Expedito, numa ministração que ele deu lá em Candangolândia, que ele ministrou em Candangolândia, ele falou que os casamentos hoje, a família, é algo muito, são os casamentos líquidos, famílias líquidas, ou seja, se desfaz muito facilmente. Os casamentos eles estão se desfazendo por muitos motivos, por qualquer motivo se separa, se desfaz o casamento. Porém, irmãos, mesmo que as pessoas elas estejam se divorciando, mesmo que elas estejam se separando, mesmo que os casamentos eles estejam sendo líquidos, as famílias estejam se destruindo, mas segundo Jesus, não foi assim no princípio, irmãos. Não era assim no princípio. Não foi a vontade de Deus lá no início, quando Ele instituiu o casamento. Lá no início, segundo o que está no versículo 6 aí, acompanhe no versículo 6, a Bíblia diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E aí diz: portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, segundo Jesus, não foi assim no princípio. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, nós precisamos lutar pelo casamento, pelo nosso casamento. Nós precisamos lutar pelas nossas famílias, porque segundo o que Jesus falou, não foi assim no princípio. Quando Deus ele cria o homem, ele faz o homem, ele une o homem àquela mulher. Não era a ideia de Deus que houvesse o divórcio, que houvesse a separação. Não foi assim no princípio, porque Jesus está dizendo que não foi no princípio. O homem inventou isso, o homem criou. E aí, Deus, segundo o que está lá em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16, diz o seguinte: que Deus, ele aborrece o divórcio. Ele aborrece o divórcio. Jesus ele já estava falando: olha, não foi assim no início. No início, Deus ele não criou o divórcio, ele criou o casamento. E aí, Malaquias ele diz: olha,
O Deus aqui, ele até coloca, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Ele aborrece o divórcio. Ele olha para o divórcio e ele vê uma família destruída, uma sociedade destruída e uma igreja provavelmente destruída por causa do divórcio. Então é por isso que Deus aqui, ele aborrece o divórcio. Não era assim no início, ele aborrece o divórcio, e o divórcio, irmãos, ele é resultado do quê? Ele é resultado, segundo o que Jesus também falou no versículo 8, leia no versículo 8, ele é resultado da dureza do coração do homem. No versículo 8, o que diz aí? Jesus, ele respondeu, no versículo 7, os fariseus perguntaram, então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? E Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Então o divórcio, irmãos, quando ele acontece, quando ele surge, ele é resultado da dureza do coração humano. Toda vez que você vê alguém se divorciando, alguém se separando, você pode ter certeza de uma coisa: essa não era a vontade de Deus no princípio. Deus, ele aborrece o divórcio, e o divórcio, ele é resultado direto do coração humano, duro, endurecido. Foi por isso que Jesus respondeu daquela forma: não, olha, Moisés, ele deu a carta de divórcio, sim, ele permitiu a carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração de vocês, do coração do homem, é que existe divórcio. Se não fosse isso, se não fosse por causa da dureza do coração humano, as pessoas, elas se casariam e elas permaneceriam firmes, elas permaneceriam até os últimos dias de sua vida. Mas aqui Jesus está dizendo que o divórcio, ele é resultado da dureza do coração do homem. Mas a mídia, irmãos, a sociedade, o que eles têm feito? Eles têm banalizado o casamento, eles têm banalizado a família, eles têm colocado o casamento como algo não importante, a família como algo não importante. Eles têm colocado a família, têm colocado o casamento como algo secundário. E se vocês forem notar hoje, atualmente, quantas pessoas elas não querem mais se casar? Quantas jovens elas estão aí crescendo, elas estão se desenvolvendo, se tornando adolescentes, jovens, mas quando você fala sobre casamento, elas dizem o seguinte: não, eu não quero me casar, eu não quero ter filho, a única coisa que eu quero fazer é trabalhar, ganhar muito dinheiro, ter uma casa, ter um carro, eu quero ter uma vida próspera, mas eu não quero mais o casamento. É assim. Quando você chega em uma sala de aula e você pergunta quantas pessoas aqui querem se casar, não, Deus que me livre do casamento. Sabem por quê? Porque a experiência que eles têm em casa, no casamento, é negativa, é ruim, é prejudicial. Eles olham muitas vezes o casamento dos seus pais e aquilo ali não é uma referência, não é um espelho. E por isso muitos jovens, eles não querem mais se casar, eles não querem mais constituir famílias, eles não querem mais ter filhos, eles não querem mais gerar filhos para que venham os netos, venham os bisnetos. Eles não querem. Por quê? Porque a mídia, porque a sociedade, porque o mundo tem banalizado sim o casamento. Tem dito para nós, através das redes sociais, que o casamento ele não tem importância, que a família não tem valor nenhum. É assim que tem ocorrido nos nossos dias. Mas, irmãos, nós precisamos sim dizer para os nossos filhos que o casamento ele é uma bênção. Nós precisamos dizer para os nossos filhos que a família é uma bênção. É isso que eu falo para minha filha Letícia, para o meu filho Asaf. Eu falo para eles: meu filho, família é uma bênção, ter filho é uma bênção, casamento ele é uma bênção, irmãos. Ele é uma bênção, irmãos. Não tem nada melhor do que você chegar na sua casa e você encontrar ali o seu cônjuge,
você encontrar os seus filhos, você encontrar a sua família. Não tem nada melhor, pelo menos para mim, quando eu saio daquele dia cansativo do trabalho, e eu chego na minha casa, e as coisas, mesmo que muitas vezes estejam fora do lugar, fora da ordem, mas o fato de você chegar e você ter a sua esposa, ter os seus filhos, irmãos, não tem nada que pague isso. Não tem nada que pague, é uma bênção quando nós temos uma família, quando nós temos uma casa, quando nós temos um lar, quando nós podemos deitar ali naquela nossa cama, olhar para o teto e falar assim: Deus, muito obrigado por essa casa, muito obrigado pela minha esposa, muito obrigado pelos meus filhos. É uma bênção. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, é isso que os nossos filhos precisam olhar para nós e falar assim: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe, eu quero ter o mesmo relacionamento deles, eu quero no futuro ter o mesmo carinho que eles têm um pelo outro, pelo meu cônjuge. É assim que os nossos filhos precisam nos olhar. E eu estou falando aqui, irmãos, olhando para a minha esposa, que eu amo muito, para os meus filhos que estão ali. Eles sabem que eu amo a minha casa, que eu amo a minha família, e que aquele lugar é o jardim do Éden. Aquele lugar ali é um lugar de descanso, é um lugar de paz, é um lugar de alegria. Mas muitas vezes não é assim nas casas. Em muitas casas não tem sido assim. Muitas casas tem sido um lugar de terror, tem sido um lugar de conflito, tem sido um lugar de contendas, de bagunça. Muitas famílias têm sido assim. Mas nessa noite Deus está falando o seguinte: valorize o teu casamento, valorize o teu cônjuge, ame a ele, valorize os teus filhos, valorize a tua família. É isso que Deus está falando nessa noite. Então nós temos aqui, de acordo com a palavra de Deus, que o casamento ele é monogâmico, e que o divórcio, irmãos, ele precisa ser rejeitado pela igreja. O divórcio precisa ser rejeitado por nós. O divórcio ele precisa ser deixado de lado, e nós precisamos nos unir mais e mais.